Mateus 24, 34, Jesus fala assim: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que Jesus estava dizendo ali? Aquela geração de pessoas da época dele veria o cumprimento final de todas as coisas. Uma geração é o quê? 40 anos. E aí? Passou 40 anos, Jesus não voltou naquela época, Jesus estava errado, ou a interpretação do que ele falou estava diferente. Tem pessoas que especulam todo tipo de coisa, não é isso? Mas existem duas interpretações ali para essa palavra geração. A primeira interpretação que nós temos é que Jesus estivesse falando da gente que viveria no futuro onde aquelas coisas acontecessem. Então, quando Jesus diz assim, essa geração, estava falando da geração futura, que no caso somos nós hoje, e não essa geração que era aquela que estava diante dele. Então, somente os que estavam ali diante de Jesus é que saberiam se quando ele falou, ele estava se referindo à geração do tempo futuro, ou se ele estava falando daquela geração. Mas, se pensarmos que era aquela geração que está diante dele, aí tem a segunda linha de pensamento, que interpreta o texto da seguinte maneira: o que Jesus na verdade teria dito seria mais ou menos assim: não passará essa geração sem que todas essas coisas comecem a acontecer. Ou seja, não se concluiria tudo naquela geração, mas aquela geração veria o início do fim. Eu não sei se você sabe que o início do fim não é quando um país aí jogar bomba atômica no outro, não. Não é isso não. O início do fim foi marcado, sabe que dia para ser mais exato? Com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Olha o que diz a Bíblia: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, o surgimento da igreja, a ressurreição de Cristo, marcou o início do fim. Então, Jesus não estava ali se referindo simplesmente àquela geração de homens, ele estava dizendo: o que está começando diante dos olhos dessa geração vai terminar em breve, e essa geração verá isso. Essa geração se referindo então às pessoas que viveriam no futuro, no caso eu e você. Ah, pastor Lucinho, quanto tempo vai demorar isso? Ainda quanto tempo mais vai demorar para a volta de Cristo? Essa especulação é burra, ela não é bíblica. Cristo não nos permite fazer esse tipo de pensamento. Eu sei uma frase que eu ouvi do Lutero. Lutero dizia o seguinte: viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Se a gente pensar que Jesus pode voltar amanhã, a gente vai ter um estilo de vida muito diferente, a gente não vai ficar tão preso aos nossos sonhos e aquilo que hoje nos consome tanto. Por isso, ame o Senhor, sirva a Deus, e uma coisa é certa: Ele está voltando para buscar a sua igreja. Manda para mim a sua pergunta e eu sempre vou tentar responder aqui à luz da palavra de Deus.